Olá, meus alunos do primeiro ano, novamente, sejam bem-vindos. Márcio Macedo, professor de Física de vocês. Agora nós vamos falar, lembra que eu prometi a vocês que a gente teria mais duas videoaulas. Essa segunda videoaula nós vamos falar especificamente das 3 leis de Newton, tá? Não é nenhuma novidade para vocês, a gente já viu isso no nono ano, bem especificamente, bem detalhadamente sobre as 3 leis, e agora nós vamos revê-las de uma forma mais aprofundada. Vamos lembrando as 3 leis de Newton aqui existentes. Nós temos a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A lei da inércia diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo, uniforme, cessada a força que atua sobre esse corpo, ou seja, deixa de existir a aceleração. A segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, é aquela que nós temos que força é igual ao produto da massa pela aceleração desse corpo. Bom, lembrando que, como a gente viu anteriormente, massa é o que faz sair a inércia de um corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia. Então, ó, quanto maior a massa, se maior a massa, maior a inércia, o corpo de massa maior terá muito mais força que o corpo de massa menor. Força é massa, o produto da massa vezes a aceleração, ok? Não esqueceram disso. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, para toda força existente, ou seja, toda força de ação, vai existir uma força de reação de mesmo módulo, ou seja, mesmo valor numérico, porém, mesma direção e sentidos contrários. E o principal, essas forças nunca atuarão sobre o mesmo corpo. Olhem, relembrem aqui no terceiro exemplo que uma força está atuando sobre o foguete, a outra força está fora do foguete, fazendo com que esse cara seja deslocado. A queima do foguete faz com que esse cara vá para cima e aí esse cara joga para baixo também, movimentando esse fluxo. Vejam que as duas forças ocorrem em corpos diferentes, uma dentro do foguete, outra fora do foguete. Realizando um mapa mental das 3 leis de Newton, nós temos aqui, tá? Lei da inércia, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, assim como em movimento tende a permanecer em movimento. Se ele está a 70, tende a permanecer a 70. A segunda lei, que é a lei da dinâmica, força resultante é massa vezes aceleração, não esqueçam disso, tá? Força resultante é massa vezes aceleração, e quanto maior a massa, mais força eu preciso para tirar esse cara da inércia. A terceira lei, a lei da ação e reação. Se um corpo aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, direção e sentidos contrários, ou seja, irá ocorrer sobre o corpo de fora. Por exemplo, a raquete atirando, tocando na bola, então a bola vai também aplicar uma força na raquete. Tá ok? Essas são as 3 leis de Newton. Não há nenhuma novidade para vocês. Essas são só para a gente poder lembrar. Bem, força, peso e força normal. Algo também que a gente já viu no nono ano, mas vamos lembrar para não ocorrer dúvidas e nem achar que são a mesma coisa. Uma grande confusão existente é que força, peso e força normal, alguns alunos tendem a achar que esses caras são par ação e reação, mas não ocorre dessa maneira. Peso e normal não são valor ação e reação, par ação e reação, apesar de em alguns casos terem o mesmo valor numérico, tá? Como vocês podem verificar aqui, os dois, tanto peso quanto normal, estão agindo sobre o mesmo corpo. Logo, se estão agindo sobre o mesmo corpo, fere o princípio da terceira lei de Newton, que tem que ser em corpos diferentes. Então, apesar desses dois aqui terem o mesmo valor, eles estão sendo aplicados no mesmo
corpo, tá ok? Não esqueçam disso. Só que a força-peso irá aplicar uma compressão no cara aqui embaixo, e aí quando ele aplica a compressão, ele vai gerar um valor normal de reação nesse outro cara, ok? Importante, então, a força-peso é o resultado da atração entre o objeto e a terra, e a normal é a força que a superfície faz sobre o objeto para este sustentá-lo, ou seja, é a reação da compressão. Peso e normal atuam sobre o mesmo corpo, por isso não compõem um par ação e reação, apesar de algum caso possuírem o mesmo modo, que foi o que eu falei. O peso realiza a compressão e a compressão realiza a normal, tá? Mas a normal vai estar no mesmo corpo que a força-peso, por isso eles não são um par ação e reação. Outra coisa importante, elevadores. Tem a ver com a segunda lei de Newton, a dinâmica de elevadores. Força igual a massa vezes a aceleração. Bom, elevador parado ou em movimento com velocidade constante. Se ele está em velocidade constante, significa movimento retilíneo uniforme. Não existe aceleração. Se não existe aceleração, então o somatório das forças tem que ser zero. Esse cara está em inércia. Então nós temos apenas a normal e a força-peso atuando, as duas sendo iguais. Então, se a força resultante é zero, normal menos peso tem que ser igual a zero, tá? Então, resultante tem que ser zero, a aceleração tem que ser zero, não há nada atuando sobre esse cara. Uma força irá anular a outra. O segundo caso é o elevador subindo acelerado ou descendo em movimento retardado. O que é descer com movimento retardado? É quando o elevador está descendo, que ele começa a entrar no processo de parar no andar. Você sente que ele dá aquele tranco, ou seja, ele começa a parar. Ou significa que a aceleração está para cima, está contrário ao movimento. Então ele está subindo acelerado, a aceleração está indo para cima, ou descendo retardado, também a aceleração para cima. Então vejam que neste caso a aceleração é sempre para cima e a resultante deve ser para cima. Assim, a normal deve ser maior que a força-peso. Por que a normal tem que ser maior que a força-peso? Peso joga para baixo, normal joga para cima. Então, se o elevador está subindo, significa que a normal vence a força-peso, tá ok? É diferente do terceiro caso, que o elevador subindo com movimento retardado, ou seja, quando ele começa a subir, que começa a parar, ou que ele desce. Neste caso, peso é maior que normal, ou seja, normal menor do que peso. Então, são os três casos existentes. Normal igual a peso, e aí normal maior do que peso. Quando que é normal maior que o peso? Quando esse cara está subindo, ou quando esse cara está descendo e começa a parar. E o terceiro caso, normal menor do que o peso. Quando que a normal é menor que o peso? Quando o peso influencia e esse cara desce, ou quando esse cara está descendo e começa a parar. Neste caso também, normal menor do que peso. Não esqueçam, esses são os três casos de elevador. Tá ok? Temos o caso das polias. Polias móveis e polias fixas. Primeiro vamos lembrar lá do nono ano, já falei com vocês, mas vamos relembrar. Polias fixas não serve para nada. Só serve mesmo para fazer o aluno errar a conta. O que serve mesmo, que nós temos que nos preocupar, são as polias móveis. E aí, polias móveis, basta pegar o valor do peso que eu tenho dos blocos ou do corpo que eu quero suspender e dividir por essa expressão aqui, ó, 2 elevado ao número n. O que é o número n? Esse n é a quantidade de polias móveis que eu tenho. Nesse meu exemplo aqui, ó, eu tenho uma polia fixa, que não serve para nada, e 3 polias móveis. Então, meu peso aqui, desse bloco, será dividido por 2 elevado a 1, 2, 3 polias móveis. Então, 2 à terceira,
que é igual a 8. Ou seja, o meu peso vai estar dividido em 8 partes. Cada polia vai sempre dividindo pela metade o peso existente. Tá ok, gente? Bom, espero ter podido ajudá-los nessa segunda videoaula, falando sobre o tipo de força, as leis de Newton. E a próxima que a gente vai falar com vocês será sobre forças de atrito e plano inclinado. Um pouquinho mais complicado, mas também nada muito difícil não. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, coloquem lá no nosso e-mail que a gente vai tirar a dúvida para vocês. Um abraço e até a próxima.